Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma resolução de exercício sobre a prova de fuzileiro naval. Vamos à resolução. Antes de começar a resolver o exercício, temos que fazer algumas considerações muito importantes. Fazendo a leitura, temos: na figura abaixo, determine as medidas de x, y e z, respectivamente. Leve em consideração essa palavra respectivamente, ou seja, os valores que vocês vão encontrar são exatamente o x em primeiro lugar, o y e depois o z. Dando um zoom aí na imagem, observe. Bom, agora vamos dar nome aos vértices. Então, tem aí o vértice O, o vértice A, o B, o C e o D. Observando a imagem ao lado, percebemos que temos três triângulos. Triângulo superior, o intermediário aí no meio e temos o inferior. Os três são retângulos, ou seja, os três triângulos são triângulos retângulos. X, Y e Z são hipotenusas dos triângulos retângulos, ou seja, são os maiores lados desses triângulos e também opostos ao ângulo reto, ou seja, ao ângulo de 90 graus. X e Y são lados comuns a dois triângulos. O lado X é hipotenusa no triângulo 1 e cateto no triângulo 2. Veja ao lado a numeração. O lado Y é hipotenusa no triângulo 2 e cateto no triângulo 3, como mostra a imagem. A partir de agora, vamos à resolução do exercício. X, Y e Z são as hipotenusas. Temos ali os ângulos retos. Vamos nomear os triângulos, né? O primeiro, ou seja, a parte superior, estou chamando de T1. O intermediário ou do meio, estou chamando de T2, triângulo 2. E o inferior, que está abaixo, estou chamando de T3, ou seja, o triângulo 3. A partir de agora, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras em cada triângulo, ou seja, nos três triângulos, vamos desenvolver o teorema de Pitágoras. Como a figura, como o exercício quer o valor de x, y e z nesta ordem, vamos começar pelo triângulo 1, destacado em azul. Então, T1, aplicando Pitágoras, nós teremos x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo, temos que x ao quadrado é igual a 4 mais 16. Somando 4 mais 16, x ao quadrado é igual a 20. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 20. Para chegar a esse resultado, nós tiramos a raiz quadrada de ambos os lados. 20 é o mesmo que o produto 4 vezes 5, ou seja, iremos trocar o 20 por o produto de dois números, 4 vezes 5. Aplicando uma propriedade da radiciação, podemos separar as raízes do 4 e do 5. Então, nós temos aí que a raiz quadrada de 4 vezes 5 equivale à raiz quadrada de 4
vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 5 é um número irracional, então deixamos como raiz quadrada de 5. Ou seja, o resultado do lado x é 2 raiz de 5. Podemos observar nas alternativas que a letra B é 8, então a letra B já descartamos como alternativa correta. E temos também a letra D, que é 2 raiz de 10. Ou seja, calculando o teorema de Pitágoras no primeiro triângulo, já conseguimos eliminar duas alternativas, letra B e letra D. Vamos agora calcular o teorema de Pitágoras no triângulo 2. Então, nós vamos ter y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por que o x ao quadrado está destacado em azul? Observe, a gente já calculou o x quadrado anteriormente. Veja, x quadrado equivale a 20. Substituindo, o x quadrado por 20, nós vamos ter 20 mais 9. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, teremos que y é igual a raiz quadrada de 29. Novamente, iremos analisar as alternativas. Ou seja, podemos eliminar a alternativa letra A, pois ele destacou como sendo 2 raiz de 29. Agora só podemos marcar ou letra C ou letra E. Novamente, a letra D está errada. Ele deu o valor de y sendo 7. Agora, iremos calcular o T3, ou seja, aplicar Pitágoras no triângulo 3. Então, vamos ter z ao quadrado igual a y ao quadrado mais 5 ao quadrado. Y ao quadrado é 29. Substituindo, vamos ter z ao quadrado igual a 29 mais 25. Fazendo essa soma, z ao quadrado é igual a 54. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, temos que z é igual a raiz quadrada de 54. Porém, 54 é um produto entre dois números. Vejamos, z é igual a 9 vezes 6. Ou seja, z é igual a raiz quadrada de 9 vezes 6. Aplicando a propriedade de radiciação, podemos separar a raiz quadrada desse produto como sendo produto entre duas raízes quadradas. Ou seja, a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 9 é 3, então temos que z é igual a 3 raiz de 6. Como você pode ver na alternativa, a letra C é a resposta correta. Então, o exercício foi baseado simplesmente no teorema de Pitágoras. Então é isso. A aula de hoje foi a resolução desse exercício da prova de fuzileiro naval. Me acompanhe aí nas redes sociais. Um abraço a todos. Valeu, galera.